Fala, Monster! Como é que você está? Eu estou bem, obrigado. Hoje nós vamos conversar sobre mais uma espécie de camarão, os famosos, delicados e preciosos caridinas. Eu sou o Kleber Sá, aquapaisagista profissional, e você está aqui no canal da Aquarium Monster Shop. Como nós vamos falar sobre os caridinas, vale lembrar que nós já falamos aqui de outra espécie. E por que eu estou citando isso? Porque sim, são parecidos, mas são diferentes. Espécies diferentes. Os caridinas são camarões criados em aquários que também têm cores. E quando descobriram outras espécies de camarão, veio daí o neocaridinas. Mas hoje vamos falar dos caridinas. Talvez entre os caridinas, os mais populares sejam os Red Crystals. Mas vamos falar sobre eles de uma forma um pouco mais generalizada, afinal são apenas variações de padrões de cores. Os Red Crystals, ou camarão abelha vermelha, são mutações do camarão abelha, uma hibridização. São camarões que podem também chegar até cerca de 2,5 cm até 3. O ideal é criá-los em temperatura de cerca de 20 a 22 graus centígrados. Ou seja, são camarões de água um pouquinho mais fria, mas você consegue tê-los até um limite de 26 graus. O pH ideal é entre 5,5 a 6,5. O que caracteriza de que são camarões de água realmente mais ácidas. É importante que o GH seja baixo, entre 4 a 6, e um KH de 1 a 2. Você pode também medir o TDS com uma caneta TDS. E o melhor TDS para essa espécie é entre 100 a 200. Tem uma taxa reprodutiva alta, apesar de ser mais lenta do que a dos neocaridinas. É bastante pacífico e demonstra um nível de dificuldade média. Diferente dos seus parentes, os neocaridinas, ele vai exigir um pouquinho mais de atenção e estabilidade no aquário, ou seja, um pouquinho mais da sua experiência e concentração no que você está fazendo. É um dos camarões mais populares no aquarismo, o Red Crystal, algumas vezes chamado também de Red Pea. Sua coloração e dificuldade é o que torna esse camarão tão desejado, tanto por criadores sérios quanto novatos. As fotos não fazem justiça ao Red Crystal. Você está vendo aqui imagens, fotos dos camarões Red Crystals. Lindo, né? Eu vou falar a minha experiência pessoal para você. Ao vivo não se compara. Sua coloração não se equipara a nenhum outro camarão de água doce. Mas para atingir essas cores é muito importante que os parâmetros estejam realmente dentro das necessidades do Red Crystal. Então, antes de decidir comprá-los, capriche na estabilidade do seu aquário. Ao longo de sua história, um sistema de gradação foi desenvolvido e algumas gradações se tornaram muito caras. Certamente tem sua origem no Japão, nos anos 80 e 90. Algo frequentemente enfatizado com orgulho por criadores japoneses, comparando-o a outros peixes ornamentais, como o Kingius e Nishikoi, as carpas Nishikoi, todas desenvolvidas a partir de espécies não japonesas, mas com linhagens aperfeiçoadas minuciosamente por aquicultores do Japão. O Red Crystal prefere água mole e ácida. Água limpa também é algo obrigatório, bem como todos os camarões no aquarismo. No entanto, o Red Crystal pode ser o camarão mais vulnerável de todos quando colocado em água suja. TPAs são obrigatórias para essa espécie. A temperatura não pode ser maior que 26 graus centígrados. O pH deve ir entre 5,5 a 6,5 no máximo.
É muito importante que o Red Crystal seja abrigado em condições específicas. Extremos em qualquer dos parâmetros de água mencionados devem ser evitados. Ao se aproximar de gradações mais altas dessa espécie, os parâmetros de água são ainda mais importantes. O camarão Red Crystal não é tão difícil de se reproduzir como alguns acreditam. Como em todos os camarões de água doce, o Red Crystal se reproduz tão bem quanto outras espécies do gênero Caridina. Ele também produzirá uma boa quantidade de filhotes, contanto que a água esteja limpa e os parâmetros estejam de acordo com essa espécie. É por isso que quando nós falamos em caridinas, eu quero te incentivar a ter especificamente caridinas sem peixes no aquário, a não ser que você tenha tetras. Mesmo assim, lembre-se, se os filhotes cabem na boca dos peixes, os filhotes serão predados. E por se tratar de um camarão caro, o mais interessante é você ter especificamente os caridinos no seu aquário, sem qualquer outra espécie de peixe. Os filhotes do Red Crystal são coloridos como seus pais, logo após a eclosão. No entanto, a classificação dos filhotes não pode ser feita até que eles cresçam mais. Você verá a coloração vermelha e branca do Red Crystal, mas nenhum detalhe ou padrão que podem diferenciar entre as classes que existem. Infelizmente, o Red Crystal é uma espécie com muitos endocruzamentos, ou seja, cruzamento entre parentes próximos. A obtenção de classes mais altas significam que os criadores produzirão gerações da mesma linhagem genética. Isso o torna muito mais delicado e suscetível a doenças e mudanças pequenas nas condições de água, como já foi mencionado aqui nesse vídeo quando falamos sobre os parâmetros da água. Essa é a razão de ser recomendado que você tenha experiência na manutenção dos aquários antes de ter os camarões. O camarão Red Crystal não é muito diferente de outros camarões comedores de alga. Ele também é um detritívoro e comedor de algas. A alimentação deve ser feita uma vez por dia, dando-se uma quantidade de comida que o camarão pode terminar em 2 a 3 horas no máximo. Não é bom alimentá-los em excesso e ter comida parada no fundo por muito tempo. A alimentação em excesso é uma conhecida causa de mortes e também pode alterar a qualidade da água. Lembre-se de que camarões são detritívoros oportunistas, comerão qualquer coisa que acharem e não estão adaptados a uma fonte constante de comida 24 horas por dia. Não há problemas em deixar de alimentá-los por 1 ou 2 dias e não causará qualquer dano a eles. Alguns criadores não o alimentam por 1 ou 2 dias para provocar uma limpeza no seu sistema digestório e também para manter a água limpa ao mesmo tempo. Camarões caridinas são ótimos comedores de algas, assim como seus parentes, os neocaridinas. Inclusive, se você quiser saber mais sobre os neocaridinas, a gente tem um vídeo aqui no canal falando sobre isso que vai aparecer aqui. Até o próximo vídeo.